agora que a gente já brincou de trava-língua com os meus ajudantes, eu queria conversar com vocês, relembrando aqueles tipos de personagem, não é? Nós conversamos sobre 3 tipos de personagem: mocinha, vilão ou vilã e o personagem cômico, né? Aquele que faz a gente rir. Mas será que toda mocinha é igual? Todo vilão é igual? Todo personagem cômico é igual? Não, né? Senão as histórias iam ser muito sem graça, muito iguaizinhas, muito pobres de criatividade. Se vocês pararem para pensar, nós acho que conversamos rapidamente isso na nossa aula. As princesas são muito diferentes e elas foram mudando com o tempo. Se você olhar as princesas dos primeiros desenhos do Walt Disney, a Branca de Neve e a Cinderela, elas eram mais assim, submissas. Elas aceitavam mais as coisas e ficavam só esperando o príncipe chegar. A madrasta da Branca de Neve faz um monte de maldade com ela e ela em nenhum momento fala, chega, né? A madrasta da Cinderela também, ela era praticamente escrava naquela casa, trabalhava sem parar. Em nenhum momento ela falou, chega, que isso, né? Elas se sujeitavam àquelas coisas, eram princesas que foram criadas numa época em que as mulheres não trabalhavam fora, elas eram criadas para se casar e ter filhos só. E aí, se vocês forem reparando na evolução das princesas, na mudança das princesas, quando surge uma Bela, a Bela já fala, não, eu não quero casar com Gaston, eu não vou casar com ele, eu não gosto dele, eu quero me casar com alguém melhor do que ele, né? Depois a Ariel, ela luta para ficar com o príncipe, ela vai lá, negocia a voz dela com a bruxa Úrsula, ela troca a voz pelas pernas, ela é decidida, ela quer viver na superfície, né? Aí a gente também tem Mulan. Mulan é muito legal, ela se disfarça de menino para poder lutar na guerra, porque naquela época só podia haver soldado homem. Então ela vai lá e quebra uma tradição, ela é corajosa, né? Aí além de Mulan, da Bela, da Ariel, a gente começa a ter umas princesas super fortes. Vem depois a Valente, aí vem a Moana, que é super decidida também, né? E aí a gente tem a Elsa e a irmã dela, Anna. Por que eu gosto muito dessa história? Porque é a primeira história da Disney onde o amor verdadeiro não é um príncipe beijando a princesa. O amor verdadeiro é de 2 irmãs. Elas se amam verdadeiramente. Eu acho isso lindo. E é bem diferente do que tinha até então nos contos de fada, né? Sempre tinha princesa esperando ser beijada pelo príncipe, né? E ali não. Ali são as 2 irmãs. Então, eu queria conversar com vocês sobre isso, Os 3 porquinhos, eles também não são iguais, né? Não é só a mocinha princesa que é diferente. Os 3 porquinhos são bem diferentes. Tem um bem preguiçoso, né? Tem um bem trabalhador e um mais ou menos. E isso que é legal, porque se os 3 porquinhos fossem iguaizinhos, ia ser chato, né? Naquela história que a gente trabalhou do Cachinho Dourado, tem 3 ursos bem diferentes. O papai é mais mal-humorado, a mamãe é mais amorosa, o ursinho, ele fica chateado por qualquer coisa, ele é pequenininho, ele choraminga, né? A gente até brincou com esses personagens. Então é pra gente pensar sobre isso, os tipos de personagem. Então, eu queria que de dever de casa, vocês pensassem num tipo de princesa e fizessem essa brincadeira. Olha só, vai ser uma fala só, tá? Não, eu não quero isso está errado. Como que uma princesa mais submissa falaria isso? Você escolhe Branca de Neve ou Cinderela. Como que uma princesa Bela, Ariel, que são essas que começam a ser decididas, falariam isso? Como? Façam essa diferença de uma pessoa mais submissa e de uma pessoa que sabe se colocar, que sabe dizer, não, eu não quero. São 2 jeitos muito diferentes de falar essa frase. Não, eu não quero isso está errado. Como a Branca de Neve ou a Cinderela falariam essa frase e como essas outras princesas falariam essa frase. Vocês podem escolher. Podem colocar um acessório e se gravem e vejam a diferença. Manda pra mim que eu quero ver também. Vejam a diferença, tá? Isso é importante. Eu, por exemplo, eu estava fazendo no teatro Romeu e Julieta, que é uma grande história de amor. Só que não é uma história com um final feliz. Ela é uma tragédia. Vocês lembram? A máscara do teatro tem um rostinho sorrindo, que é a comédia, e um rostinho triste, que é a tragédia. Já conversamos sobre isso em aula. A tragédia é uma história muito triste, que tem um final muito, muito, muito infeliz. Geralmente morre gente, é um chororô danado. Romeu e Julieta é uma tragédia. É uma história onde a mocinha e o mocinho não ficam juntos no final. Mas quando eu escrevi essa história para o teatro,
que eu fiquei em cartaz com essa peça, eu adaptei, eu escrevi do meu jeitinho e dei um final feliz para eles. E por que eu tô falando desse final feliz? Porque nessa peça, Romeu e Julieta, a Julieta também é uma moça antiga, que espera o casamento, né? É o que se esperava dela naquela época. Mas quando eu fiz a minha Julieta, eu fiz ela teimosa, eu fiz ela meio mandona às vezes, eu fiz ela questionadora, eu dei a minha cara para aquela Julieta. Porque nós atores, quando a gente está fazendo um personagem, a gente empresta as nossas ideias para aquele personagem. Vocês já pensaram nisso? É um papo muito cabeça que a gente está tendo agora. Mas é verdade. Eu, André, eu vou interpretar a Julieta. Você, Renata, vai interpretar a Branca de Neve. Mari vai interpretar a Ariel ou a Úrsula. Larissa vai interpretar o Sonic que ela gostou naquele dia, né? Maria Clara vai fazer uma coisa, Mari outra, Renata outra, Larissa outra, Isabela outra. Então, assim, vocês vão emprestar o jeitinho de vocês para aquele personagem, tá? Então, por isso que eu tô passando esse dever, que eu acho bem legal. Vocês fazerem a mesma frase de 2 jeitinhos diferentes. De uma princesa bem doce, bem submissa e já de um outro jeito, de uma princesa determinada que sabe dizer o que quer. Tá bom? E já que eu falei de Romeu e Julieta, eu vou ler a versão do Maurício de Souza de Romeu e Julieta pra gente conversar sobre ela, que eu adoro essa história. É uma grande história de amor, gente. Mesmo na história tradicional, onde eles terminam separados, é uma grande história de amor, tá bom? Então vamos ler essa história?